Olá, meu nome é Karine Carvalho, sou psicóloga, estou aqui para trazer mais um pouquinho das distorções cognitivas. Já foram gravados 2 vídeos, falando sobre isso, mas ainda temos algumas distorções muito comuns e eu tenho certeza que vale muito a pena, conversarmos sobre eles para você ter conhecimento e identificar na sua vida, na vida das pessoas que convivem com você. Bom, tem mais uma distorção que se chama personalização, que é assumir para si toda a culpa, toda a responsabilidade de todos os eventos negativos que acontecem, falhando em ver que existem outros lados, outras pessoas e fatores ambientais, físicos, imprevistos mesmos que acontecem ao nosso redor o tempo todo. Então nós assumimos toda a culpa, toda a responsabilidade de tudo que acontece. Por exemplo, meu chefe está com a cara amarrada. O que eu fiz de errado? É minha culpa, é minha responsabilidade. Meu casamento acabou por minha causa. Existe até uma outra técnica que depois eu vou compartilhar com vocês, que é a torta da responsabilidade, onde nós usamos essa metáfora para explicar para o paciente que se sente muito culpado por tudo que acontece, aquele paciente que acha que está sob o controle de todas as coisas e que se ele não estiver, as coisas não dão certo, as coisas falham, as coisas saem, não como ele gostaria. E esse tipo de paciente sofre muito. Então essa metáfora da torta da responsabilidade, ela é legal porque mostra, a gente divide as fatias ali e mostra, ali quantos por cento foi sua responsabilidade isso que aconteceu, quantas outras pessoas estavam envolvidas, e aí o paciente ele vai conseguindo encarar e perceber que ele não é o único culpado de toda a situação. Sempre haverá uma outra maneira de ver, de olhar. Por mais que ele seja culpado, ele não foi culpado sozinho. Existe o extremo também, onde a pessoa ela não quer assumir responsabilidade por nada e ela só joga a culpa para os outros. Então, todos os dois extremos são prejudiciais, Então, eu preciso entender qual a minha parcela de culpa, de responsabilidade em uma determinada situação, um término de um namoro, tantas coisas que acontecem, acidentes, perdas, e nós precisamos fazer então essa diferenciação para diminuir nosso nível de ansiedade e conseguirmos viver, com mais paz, com mais suavidade. Então, cuidado com a personalização. Nem tudo é com você, sobre você, é por sua causa, certo? E cuidado com o extremo também. Não tem culpa de nada, a culpa é sempre do outro. Bom, a outra distorção que eu quero compartilhar é a hipergeneralização, como o próprio nome diz. É aquela pessoa que generaliza tudo, percebe num evento específico um padrão universal, uma característica específica, é avaliado como sendo em todas iguais em todas as situações. Por exemplo, eu sempre estrago tudo, eu não me dou bem com ninguém, com nada, nenhum relacionamento vai dar certo. Por conta de uma situação que aconteceu na minha vida, eu generalizo, que todas as outras vão ser iguais, vai repetir daquela mesma maneira. Muitas pessoas vivem um padrão de repetição, justamente porque tem esse tipo de distorção, esse erro de pensamento muito incutido, e aí realmente as coisas acabam se repetindo, Então, se algo deu errado e eu penso, nunca mais vou tentar porque vai dar errado de novo, são pessoas, com a mente assim, fechadas, e deixa que o medo toma conta e sobrepõe ali as suas vontades, seus desejos, e se fica paralisado, no tempo, no espaço. Então entenda, não generalize tudo. Não generalize nem as pessoas. Às vezes a pessoa em determinada situação te tratou de uma forma, não significa que ela é daquela forma o tempo inteiro. Não generalize, no seu trabalho. Se algo não está legal, a nada serviu, saiba e tirar, o proveito de cada situação para você também ter menos sofrimento, menos adoecimento. Outra distorção que eu quero compartilhar é o imperativos.
né? Como o próprio nome diz, o deveria e eu tenho que. Nossa, quantas pessoas que caem nesse erro, você, em algum momento, tenho certeza que já se culpou, já se cobrou dessa maneira, né? Porque se eu tivesse feito daquele jeito, porque eu tinha que ter feito daquele jeito, né? Interpretar eventos em termos de como as coisas deveriam ser, em vez de como considerar simplesmente como elas são. São afirmações firmes, absolutistas, imperativas, né? De muita afirmação, na tentativa de prover motivação ou modificar um comportamento. Demandas feitas para a gente mesmo, que são pesadas, fardos pesados de carregar aos outros e ao mundo, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem esse padrão só com ela mesma, mas ela acaba tendo essa exigência com as pessoas também, com as situações, com o mundo, que todo mundo tem que se enquadrar ali naquela maneira, naquele jeito dela pensar, dela viver, né? E sempre quando algo foge disso, né, ela percebe que o cumprimento dessas demandas não foram positivas e aí ela já se frustra também. Então, cuidado com os imperativos. As pessoas elas não vão estar, né, à nossa disposição para cumprir só as nossas vontades e nós também, né, vamos pensar que se a gente fica presa no passado, eu deveria ter feito daquele jeito, teria sido diferente, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que olhar sim para aquilo que não foi bom, considerar, né, e ver o que pode ser diferente da próxima vez, aprender com os nossos erros, mas não deixar que esses erros nos paralise, nos estacione, porque ele não vai trazer proveito nenhum, a gente não consegue mudar o passado. Então, ficar preso nesse eu deveria, eu tinha que ter feito, eu tenho que fazer. Muitas pessoas, né, sobrecarregadas de trabalho, de serviço, mas falando eu tenho, e aquela cobrança que não vai produzir nada, né? Muito legal. Então, se livre aí dessas afirmações, de tudo que é muito, né, pesado, e pense sempre que você fez aquilo que fez com os recursos que tinha, com a mentalidade que tinha, e tá tudo bem, mesmo que tenha sido errado, não tenha sido a melhor escolha, você agora aprende com isso, a não cair nesse mesmo erro, nesse mesmo gatilho, muda o foco, né, e pense, eu fiz o que eu poderia ter feito naquele momento com os recursos que eu tinha e tá tudo bem. Então, da agora para frente, eu consigo fazer diferente, sem ficar presa nesse eu deveria e eu tinha que ter feito diferente, porque isso não leva a gente a lugar nenhum. Eu tenho que ter o controle de todas as coisas, eu tenho que ser perfeito em tudo que faço. Isso traz muito adoecimento. Então, ainda faltam mais algumas distorções que eu quero trazer para vocês. Não percam, acompanhem aí até o final, tá certo? Um forte abraço.